Então, boa noite a todos. Então vamos nesse momento acalmando o nosso pensamento, nosso coração, serenando o nosso espírito. Agradecemos a Deus por mais esse dia, pela nossa vida. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre. Possa Ele, toda a espiritualidade maior, nossa Mãe Maria Santíssima, direcionar as suas vibrações de amor e de luz para as nossas atividades dessa noite, para cada irmão encarnado, desencarnado, irmãozinho menor que se encontre, bem como aqueles que não tiveram a oportunidade de aqui estarem nessa noite de hoje. Agradecemos a irmã Anastácia e toda a sua equipe, cumprimentamos a todos que nos envolvem com tanto amor e que juntos possamos, nessa noite de hoje, realizar as nossas atividades através das preces, dos passes, da leitura do Evangelho, levando a cada um aquilo que necessita. Em especial, agradecemos as equipes de médicos veterinários, todas as equipes espirituais que estão nos amparando e levando a cada um dos nossos irmãozinhos os cuidados, o amor, a proteção que eles necessitam. Então que seja uma noite de muita luz, de muito aprendizado, de muito trabalho no bem. Que assim seja. Que assim seja. Como nós sempre fazemos, né? Nossa oração tocada para iniciar os nossos trabalhos. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então nós vamos fazer a leitura do nosso Evangelho. Alguém gostaria de abrir hoje? Sem briga, gente. Tem mais. É? Então dá. Celina. Celina Brandão. Hã? Celina Brandão. Ai, Celina John, Celina não sei o quê. Aqui? Pode ser. Vou voltar um pouquinho. Então o capítulo aberto pela Celina foi o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E aqui o item que caiu foram as provas voluntárias. Verdadeiro silício. Então esse capítulo é um capítulo, eu vou ser bem sincero que eu acredito que é o meu favorito. Porque é um capítulo que explica tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa caminhada aqui na Terra. Porque entendo que às vezes nós temos até alguns momentos, né, de mais tranquilidade, temos alguns momentos de alegria, mas essa não é a essência do nosso planeta. Nosso planeta ele ainda
ele é uma ferramenta de lapidação do nosso espírito através do açoite, através do empurrão, através da cutucada, através das dificuldades, né? Então nós estamos num planeta de provas e expiações. Então estamos submetidos a provas e a expiar, né? A responder pelas nossas dificuldades, pelos nossos equívocos, para mudar aquilo que possivelmente tenhamos feito não tão correto em outro momento. Então, essas dificuldades estão mais do que presentes. E nós vemos que muitas vezes elas dominam o nosso dia a dia, né? Então, esse capítulo ele vem realmente para mostrar para nós as causas das nossas aflições e, né, para quê? Não só o porquê, porque se a gente parar para pensar, porquê é uma questão de questionar, às vezes de não aceitar aquilo que nós passamos. Porém, quando a gente entende esse sentido de para que passar por determinada situação, isso implica numa extração de consequências, né? Aquilo que nós vamos tirar de proveito de determinada situação. Então, esse capítulo ele vem para nos orientar a respeito dessa utilidade das dificuldades. E, né, só para a gente contextualizar, então fala do porquê das nossas dificuldades, né, causas anteriores ou causas atuais daquilo que nós estamos sofrendo de aflições. E ele vem dando esse complemento, mostrando que muitas vezes essas dificuldades, né, quando bem aproveitadas, elas vão trazer boas consequências. Só que, enquanto estamos encarnados, essas dificuldades realmente elas pesam sobre a nossa vida. A vida do encarnado, ela não é fácil. Não é tranquilo a gente passar por elas, apesar de sabermos que elas têm uma utilidade boa e justa, elas realmente geram tristeza, geram sofrimento, geram necessidade de mudança, de transformação, e às vezes trabalhando até mesmo na nossa resignação, que é a aceitação corajosa daquela dificuldade, de podermos enfrentar aquilo sem murmurar, mesmo que aquilo esteja doendo demais. Então, o Evangelho ele fala para nós que é difícil e nós teremos essas dificuldades. Porém, o encarnado ele não se contenta somente com aquilo que é necessário. E muitas vezes nós queremos ainda mais. Nós vamos gerar dificuldades que não necessitariam de estar sendo presentes ou passadas por nós. E aí o que ele coloca? Que algumas, que foi o item aberto, dessas nossas dificuldades, ou conhecidos como tormentos voluntários, né? E aí a Celina abriu a respeito de provas voluntárias. Então, se eu gero alguma coisa, um tormento que eu quero passar para falar, olha, já que bem-aventurado, feliz aquele que passa pela aflição, ou a aflição vai me trazer coisa boa, ótimo. Esse é um conceito das aflições que a providência divina, que sabe o que é bom para nós, coloca na nossa vida. Agora, já que é bom passar por dificuldade, eu vou criar algumas para melhorar? Não. Aí não, né? É o que eles vão trazer para nós. A gente não deve criar dificuldade onde não tem. Se a espiritualidade acredita que aquele é um momento de mais tranquilidade, aproveita esse momento para adquirir energia suficiente para passar por aquelas que hão de vir. Então aqui existia, né, esse sentido aqui, prova voluntária, o verdadeiro silício. Na antiguidade, nos meios religiosos, né, haviam certas penitências voluntárias que os indivíduos passavam. Então, pegavam aquelas, eu não sei se como que chamava, aquelas cordas, né? Acho que eu não sei se era os franciscanos, São Francisco que usavam, né? Davam os nós, e aqueles nós que tinha naquela cinta de corda ficavam machucando e apertando, e aquilo era para lembrar as dores que o Cristo passou, né? Aqueles indivíduos que
vão se supliciar, né? Se martirizando com as cordas, se batendo, né? Se eu não me engano, eu não lembro qual dessas duas é o silício, né? O silício é o que trava? É o que trava, que é a garra. Que é a garra, né? Então, o que eles estão falando? Olha, você vai ficar se autoflagelando, martirizando o seu corpo, que é uma ferramenta do seu espírito para se melhorar. Você vai achar que você está construindo algo de útil e proveitoso, judiando daquilo que Deus te concedeu como um bom instrumento. Então pega essa energia ou esse vigor que você tem e vai trabalhar em prol de alguém que é muito mais proveitoso do que você achar que você vai estar crescendo, se machucando, né? Então nós precisamos entender que é justamente esse o sentido que o Evangelho vai nos ensinar, né? Criar provas voluntariamente, dificuldades voluntariamente, se supliciar, se machucar, se flagelar para autocrescimento, isso não é um meio, vamos dizer assim, adequado ou aquilo que a espiritualidade espera de nós, achando que vai gerar isso um crescimento espiritual, né? Perguntais se é permitido amenizar suas próprias provas. Então se pergunta, você acha que eu posso amenizar a minha dificuldade, as minhas provas? Essa questão leva a esta. É permitido que se afoga tentar se salvar? Alice, se eu estou me afogando, eu posso tentar me salvar? Sim, né? Então a Alice tem 8 anos e sabe que a gente pode se salvar se você está se afogando. Eu estou me afogando, então eu posso salvar o meu corpo, né? Ou a minha vida física ali, né? Algo que foi cravado por um espinho, retirá-lo? Pode tirar o espinho? Sim, né? Algo que está doente, pode chamar o médico? Sim, né? Então as provas, elas têm por objetivo exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Então as provas, né? Elas estimulam diversos pontos. Dentre elas, paciência, né? Para as coisas acontecerem no tempo certo, resignação de aceitar aquilo que está se passando, mas a gente não pode confundir resignação com omissão. Omitir ai meu Deus, eu aceito aquilo que eu estou passando. Eu não vou no médico, eu não mudo o hábito, eu não tento sair daquela dificuldade. Se Deus quiser, Ele vai me tirar disso, mas eu não faço nada para sair disso. Às vezes Deus está mandando N formas de você sair daquilo, né? Não diretamente, mas indiretamente, te dando todos os recursos, mas você não faz sua parte, né? Então a resignação é o quê? Eu estou fazendo tudo que está ao meu descanso, ao meu alcance para resolver o meu problema. Porém, se isso não for da vontade de Deus, que assim seja. Não vou maldizer, não vou me revoltar, mas vou continuar tentando modificar essa situação, né? Então, as provas têm também esse intento, né? Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. Às vezes é essa a missão daquele indivíduo, sair da zona de conforto e se exercitar através da sua vida ali, das suas lutas, dos seus aprendizados, da sua garra e sair da dificuldade, né? O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar se não pode esperá-los, né? Não há mérito num abandono que seria mais preguiça do que virtude. Então ele está falando, se a gente largar de mão, falar, eu não vou fazer nada, Deus que resolve, isso seria um abandono, que isso é mais demérito, né? Mais preguiça, é mais qualquer coisa do que uma virtude. Você fala, nossa, que pessoa resignada, né? Ela aceita aquilo que Deus impõe. Não. Ela está acomodada, não é aceitar. A gente não se revolta com Deus, mas a gente tem que buscar os meios de sair de uma situação que não é boa. Isso é um dever nosso. Está se afogando? Eu tenho que tentar nadar, mas não sei nadar. Bate a mão, grita, né? Tenta se agarrar em alguma coisa. Tem um espinho, se eu continuar pisando, o espinho vai entrando mais na minha carne. O que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar ele. É minha obrigação, meu dever, senão cada vez vai entrando mais, vai doendo mais, vai inflamando, né? Então é isso que a espiritualidade nos ensina. Essa questão traz necessariamente outra. Já que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pode haver mérito em buscar aflições
agravando provas com sofrimentos voluntários, ele falou, uma vez que foi nos ensinado, né? Bem-aventurado, né? Feliz, não é bem feliz, mas vamos colocar nesse sentido, aqueles que passam por aflições, né? Sim, né? Bem-aventurados os aflitos, se a gente entender todo o conceito que a dificuldade traz movimentação, traz aprendizado, traz novas condutas, né? E isso gera boas consequências. Mas sofrer só por sofrer não é sinal de evolução. O que traz evolução é o aproveitamento que vem por trás do sofrimento, mudança que vem por trás do sofrimento. Então é aquela conversa, né? Jesus estava passando pelo suplício e ele falou, obrigado, Pai, por querer me experimentar, né? O que é isso? Obrigado pelas dificuldades e eu estou conseguindo, né? Passar por essas provas e conseguindo cumprir com os desígnios de Deus, trazendo os ensinamentos para a humanidade. Porém, né, se eu estou passando por uma dificuldade, eu me revolto, eu me fecho, eu vou e firo o meu próximo, e aquela dificuldade me traz consequências negativas, essa dificuldade não foi bem aproveitada e ela não vai me tornar um indivíduo venturoso. E é isso que Jesus quer dizer, né? A aventura, ela vem do bom aproveitamento. Agora, se eu vou lá e crio provas, crio dificuldades que não necessitam, isso não vai me fazer um espírito melhor, não vai me trazer aprendizado. Se eu começar a me bater, me chicotear, olha, estou suportando as dores, isso não vai me fazer um espírito mais evoluído ou melhorado, né? Somente eu vou estar, na verdade, vou até responder por estar machucando e flagelando um corpo que poderia estar sendo utilizado, né, para gerar coisas boas. A essa questão, responderei claramente. Lembrando que quem está falando, trazendo essa mensagem é um anjo guardião em Paris, 1863. Né? Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isso é caridade através do sacrifício. Olha, eu estou me doando minha roupa para vestir um outro que está passando mais frio que eu. Então eu estou passando frio voluntariamente, mas eu estou cobrindo uma criança, uma mãe, uma pessoa mais frágil, né? Isso é caridade, isso é amor, né? Agora, e não quando elas só têm por objetivo o bem próprio, pois trata-se de egoísmo por fanatismo. Olha que interessante. Há aqui uma grande distinção, uma grande diferença a se fazer. Quanto a vós, particularmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. E não aumenteis a carga por vezes já tão pesada. Então não cria dificuldade onde já não é tão fácil passar, né? Aceitai-as sem lamentações e com fé é tudo que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois tendes necessidades de todas as vossas forças para cumprir a missão de trabalho na terra. Então, as nossas forças elas devem ser destinadas a trabalhar no bem, né? Trabalhar para gerar coisas boas, não para gastar todas as nossas energias se mutilando, se flagelando por objetivos egoístas e fanáticos. Por que egoístas? Porque eu estou me flagelando para me tornar melhor. Por um equívoco que muitas vezes é um fanatismo religioso, desentendimento, né? Você não entende algo que é incompreensão da nossa parte, uma certa ignorância acerca daquilo que Deus espera de nós, né? Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e de fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Olha que forte isso, né? É uma contravenção à lei de Deus. Por quê? Porque nós temos que proteger o nosso corpo, nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos com os bens que Deus nos concedeu. Então o nosso corpo nos foi concedido, né? Nós somos depositários mesmo do nosso corpo físico. Olha, o que você fez com o seu corpo? Nossa, eu arrebentei. Então, por quê? Então você desencarnou um pouco antes, né? Porque você não cuidou bem do seu corpo e ele teria ainda que ter sido utilizado um pouco mais pelo seu espírito para o seu crescimento. Então é aquilo que a gente vê na obra de André Luiz, né? Um suicídio involuntário. Aí ele coloca, quando a gente martiriza o corpo e isso vem gerar
quem sabe até um abreviamento da nossa estadia aqui na Terra, é uma espécie de suicídio. Né? Às vezes nem involuntário, é um suicídio voluntário, que você fez porque você quis. Né? Enfraquecê-lo, então, é o suicídio. Usar, mas não abusar. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas suas inevitáveis consequências. Não vou ler porque ele é um trecho, um texto maior, né? Mas aqui já deu para a gente pegar a essência desse capítulo. Né? Então, o que ele está falando? Não gera dificuldade onde não precisa ter. Né? Nós já teremos, inevitavelmente, aqui na Terra, dificuldade. Então, a hora que a coisa está um pouquinho mais tranquila, não fica procurando pelo em ovo. Né? Segue a vida e usa usemos, né, as nossas energias para construir, para gerar coisas boas e não para crescer forçosamente em algo que não é crescimento, sim é um engano, né, um equívoco de pensamento. Então nós não podemos interpretar as coisas ao pé da letra. Olha, bem-aventurado aquele que sofre a aflição. Então qualquer tipo de aflição é uma aventura para o espírito? Não. As venturas que geram aprendizado, as dificuldades que geram aprendizado, essas são venturosas para o espírito, porque elas geram, né, consequências positivas, crescimento, lapidação. Agora, aquelas que são mal aproveitadas ou são criadas sem necessidade, essas só geram desgaste. E essa energia podia estar sendo utilizada positivamente para coisas importantes. Né? Então é isso que ele traz para nós. Não procura caçar confusão, né? Vocês já vão ter bastante aquelas que são as necessárias, que são aquelas merecidas ou aquelas planejadas. Né? Alguém gostaria de trazer algum comentário, fazer algum ponto aí que seja importante? Certo? Negativo. Então vamos lá. Vamos passar para os nossos passos, para a continuidade das nossas atividades. Então, lembrando dos passos para os nossos irmãos menores, né? Mas cada um daqueles que não puderam estar aqui nesse momento, que sintam-se visitados pela espiritualidade amiga, pelas equipes veterinárias, em especial aqueles que estão nos tratamentos à distância, aqueles que estão acompanhando as nossas transmissões pelo nosso canal do YouTube. Então possam eles receber também a visita dos nossos amigos, os nossos irmãozinhos menores, os tratamentos adequados e necessários ao abrandamento das suas dores, aqueles que colocaram suas águas que possam receber os medicamentos, e se houver algum irmãozinho que também necessite de acolhimento, as nossas equipes possam ampará-los com muito amor. E agradecemos então a presença e a oportunidade. Que Jesus continue iluminando as nossas atividades, Jesus continue iluminando a vida de cada um. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.